uma quarta-feira começando. Que bom que você está aí. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Imagine a seguinte situação. Um adolescente de 15 anos repete de ano na escola. Isso gera uma crise na família. O pai quer que ele permaneça na escola para aprender com o próprio erro. Mas a mãe acha que ele deve trocar de colégio para que isso não gere um trauma futuro. Para você, quem tem razão? Alexandra Rister, bom dia. Muito obrigada por ter vindo. Querida. Prazer receber você. Ai, eu tô pra vir aqui há três vezes, né? Viu? Mas hoje a gente conseguiu. Hoje a gente conseguiu. E com Olha, essas primeiras informações, você acha que quem está com a razão? eu acho que sempre a mãe tem razão. Não. uma Eu tô boa falando em causa particular. Mas eu acho que eu trocaria de escola. Vamos ver se durante o programa você permanece com essa opinião? Ah, vamos ver. Otaviano Costa, bom dia. Muito dia, obrigada por Fátima. estar aqui com a gente. Para você, quem tem razão com essas primeiras informações que a gente deu? Quem tem razão, os professores devem ser, né? Sei lá. Não sei. É um painel tão amplo que a gente tem que ouvir todos os lados. Porque tem professor que tenta, tem aluno que não tenta, tem pai que não aguenta, tem escola que não permite também uma comunicação entre pais, alunos. Então acho que é um cenário bem amplo e bom pra gente discutir. Vamos lá. A gente está aqui também com a Thalita Rebouças, escritora, sucesso entre o público infanto-juvenil. Thalita, esse jovem de hoje, ele realmente fica muito abalado com uma repetência? Eu acho que sempre abala, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma consequência de uma escolha que ele fez, não estudar tanto de repente. Então eu acho que a gente tem que aprender que na vida a gente paga pelas coisas que a gente faz, né? Então eu não trocaria um filho meu de escola por esse assunto. Vamos ouvir então o adolescente Davi Lucas. Bom dia, obrigada também pela presença. Bom dia. Você acha que a garotada realmente fica preocupada, abalada, se repetir de ano? Ah, depende da pessoa, né? Tem gente que não liga, tem gente que acha até legal, sei lá, repetir de ano, conhece gente nova, sei lá. Mas tem aquele que tem uma consciência um pouquinho melhor e procura melhorar para não repetir de novo. Né? Daqui a pouco, então, eu quero saber o que você acha, quem tem razão e também a opinião de todos que estão aqui comigo hoje no nosso estúdio. Nós vamos conversar também com um jovem do Rio Grande do Norte que acreditou no próprio sonho. Para muita gente, ele era um sonhador. Mas depois que eu conheci melhor a história do Danilo Bezerra Vieira, que está aqui com a gente hoje, para mim, muito mais que um sonhador, ele é um empreendedor, porque ele acreditou no sonho e foi atrás e hoje, aos 18 anos, já é um vencedor. Obrigada, Danilo, por estar aqui com a gente, viu? Um prazer receber você. Prazer também, Fátima. Vitor Sá, você foi ao Oi. zoológico. Quem aprontou mais, os animais com você ou você com os animais? Acho que os animais aprontaram mais comigo, mas foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida, Fábio. Que bom, daqui a Sem pouco a gente vai dúvida. conferir esse resultado. Então, aqui comigo também os parceiros do encontro. Bom dia, Gabriela Lian. Bom dia, Fátima. Bom dia, Lai Renó. Olá, Fátima, bom dia a todos. Vamos começar então o nosso encontro essa quarta-feira discutindo um pouco mais sobre essa questão da escola. Otaviano, você era um bom aluno? Eu era um péssimo aluno. O pior de todos. Eu era organizador das festas, dos bailes, dos jogos. Líder, né? Era o líder. Líder comunitário da cultura escolar. Mas no conteúdo mesmo, pela pedagógica. Eu era bom das humanas, Fátima. Eu era em matemática. Era ótimo nas humanas, né? Eu era muito bom das humanas, eu era bom em física, biologia, eu era muito bom. Fátima, eu era péssimo nisso. Eu era bom de história, decoreba, geografia, inglês, porque tinha as músicas, eu tocava, adorava, e educação física, né? Nada mais disso eu passava. E tinha uma tendência gigantesca a não permanecer na sala de aula. Você Então, dava muito trabalho então para os seus pais. eu dava muito trabalho. Às vezes nem sabiam, né? Às vezes eu evitava esse certo problema. Alexandra, você era boa aluna? Não, eu não era boa aluna, não. Mas eu sempre tive déficit de atenção. E naquela época, não existiam siglas, TDAH, TDCH, enfim. Então eram 5 filhos e eu me virava. Eu me virava do jeito que eu podia. Mas eu tinha muita dificuldade de concentrar. Então, às vezes, eu olhava o professor, a boca mexendo, e eu ouvia... E eu saía, eu ia para outro mundo, e eu voltava. Enfim, mas eu criei um método. Eu botava as canetas coloridas na mão e eu ia rabiscando tudo com várias cores para poder depois passar limpo em casa. E aí eu memorizava. E como eu tenho muita facilidade para decorar, muitas vezes eu passei de ano decorando tudo para poder compensar. Então tem coisa que eu não sei até hoje, que eu esqueci. Mas eu tô aqui. Tá Tô muito viva. bem. Thalita, suas notas eram boas?
Ai, olha, desculpa, gente, eu era incrível. Sou obrigada a confessar? É, assim, eu era uma aluna muito boa. Isso é muito Desculpa, desagradável. tá vendo? A pessoa fazia isso com os coleguinhas. Desculpa, eu pedi desculpa, mas assim, eu era tipo queridinha dos professores, sabe? Eu ficava triste quando eu tirava nota baixa. Devia sentar na frente, né? Eu sentava na frente. Dava não. maçã. E eu era gente boa, eu não era aquela, tipo, sabe, aquela que não fala com ninguém. Eu era aquela pessoa que eu me dava com todo mundo, entendeu? Eu não era aquela pessoa. Eu era uma aluna muito bacana, eu amava estudar, eu era do tipo de estudar nas férias, assim, sabe? Nossa, Era mãe, uma aluna realmente que vai aproveitar a vida. Gente, ela era chata da sala. Eu era bullying, eu olha o era gente bullying. boa. Isso é bullying. Mas você sofria por isso? Não, você disse que ia fazer uma parceria boa com os outros menina, colegas. pois é, porque eu era gente boa, entendeu? Aham. Desculpa também, incrível aluna, gente boa, mas eu era. Inteligente, então tirava passava 10. cola? É. Pois é, já me perguntaram isso. Ah, então você era chata. você era chata, então. Você era chata. Boa, Vitor. Bota aí. Ela é isso não aí. sabia, mas era a avaliação que o povo fazia. É, talvez será, gente. Ah, mas o pessoal da escola hoje, a gente, né, eles gostam de mim, tá? Eu tenho amigos do tempo de Ela escola. deve ser Nós aquela- também temos, amigos. Eu imitava todos os professores. Ela devia ser aquela que você ficava atrás desesperado. Passa a cola lá assim, ó. Não, mas eu vou dizer, já deixei olhar, entendeu? Mas esse negócio de passar, porque tem técnicas de passar cola, né? Tem um muito know-how boas, enorme, é. Nossa. Isso eu não fazia, não, mas assim, tá ok, tipo, a pessoa tá É, lá e o eu tempo fazia passa e a de gente monte. evolui essas técnicas. Entendeu? Então, quais são Evoluiu, as últimas, as mais modernas? Vamos saber que a Vamos gente tá lá. meio afastado É, há um lógico. tempo. Eu tô super. Não, Não dá pra entregar, né? não, só que nem o Otaviano, assim. Humana é, tipo, tranquilo, mas exata, física, química. Só aquele aluno que, assim, ó. É um mundo todo mundo completo. super entendendo, não, trocando todo mundo, contas e contas, não sei o que, eu assim. Não. E sou como é que você faz pra muito superar pateta. isso? Ah, cara, sei lá, sai de sala também, você zoa tudo. Sei lá. Não, mas tem que estudar alguma hora, né? Pra você conseguir chegar no segundo tem. ano do ensino médio. É. Tem. Eu não sei como é que eu cheguei aqui até hoje, mas. Você tá no tô segundo aí. ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Mas Aí eu era boa aluna e pra colar comigo tinha uma dificuldade e uma facilidade, porque como eu sou canhota e as cadeiras eram aquelas de um braço só, eu escrevia sobre ela. Então eu dificultava. Só que como eu torço o papel, quando eu também tirava a mão, tava direto o texto, não precisava ter nem Ó, que dificuldade. beleza, gente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo tinha que ter só uma paciência, porque enquanto eu estivesse escrevendo não via nada, mas quando eu tirava a mão, tava de grátis ali. Que maravilha. Bom, a gente então vai conversar agora, entender um pouquinho mais desse nosso casal e do conflito que ele está vivendo, né? Então, tem o menino, 15 anos, repetiu, a mãe acha que realmente tem que trocar ele de colégio, porque afinal de contas, se ele ficar ali, vai ser um trauma. O pai acha que não, acha que o filho tem que continuar no mesmo colégio, afinal de contas, ele errou, ele não estudou, então ele tem que aprender com esse erro. Quem tem razão? Nós convidamos o ator Luiz Otávio Moraes e a atriz Naura Snyder para representar cada lado dessa história. As situações são ficcionais, gente, não são casos reais. Não é o caso do Otaviano, não é o caso da Alexandra, não é o caso de ninguém aqui. Aliás, não é o caso de ninguém. É uma história inventada pelo Jorge Moura que a gente vai ver agora. Num caso como esse, quem tem razão? Bom, o Antônio está com 15 anos, está naquela fase de que tudo passa na frente dos estudos. É amigo, é celular, é computador, é festinha, tudo. Ele nunca foi um aluno de tirar 10. Às vezes pegava uma recuperação, mas acabava sempre passando. Esse ano rolou uma namorada séria. Aí desandou geral. Mas não foi só namoro, não. Foi vagabundagem mesmo. Quando no meio do ano a escola me disse que ele estava correndo o risco de ser reprovado, aí eu endureci. Cortei mesada, final de semana, passei a ficar em cima. Depois do aviso da escola, eu chamei ele para conversar. Ele me prometeu que ia melhorar, estudar um pouco mais. E até que melhorou um pouco. Melhorou. Passou de péssimo para ruim. Quantas vezes eu não entrei no quarto dele, ele dizia que estava estudando, na verdade ele estava fazendo outra coisa. Aí um dia eu falei, olha aqui, Antônio, você se liga, hein? Porque se você perder o ano, você vai ver os seus amigos passarem na tua frente. Ele chegou no último bimestre precisando de várias notas altas para recuperar o prejuízo das notas anteriores. Mas aí ele não conseguiu reagir e acabou sendo reprovado. Aí eu pensei, nessa escola ele não tem condição de ficar. A situação é difícil, né? Porque um acha que o filho se empenhou, o outro acha que se empenhou pouco. Você faz uma avaliação melhor aí desse aluno que repetiu de ano? Você acha que faltou alguma coisa para ele, Otaviano? Faltou ele estudar, né? Faltou basicamente ele estudar. Eu acho que... Eu não sou exemplo para falar sobre isso exatamente, mas eu estou muito à vontade. Não, mas agora você é pai, você já tem que começar a refletir sobre isso. Aí Tudo bem que a Olivia tá engraçado pequenininha. isso, Fátima, porque
Eu fui falsificador de boletins. Mas você repetiu? Cara, Repeti. estelionatário, Repetiu né? de ano? Eu fui Estelionatário. eu fui Unabomber do colégio, já fui quase isso. Eu já fui um Osama Bin Laden lá de casa. Eu faria de tudo pra esconder nota. Eu falsifiquei boletim mesmo, escondi. Pai, ó, nota 9, 8, 7, 6, Mas aí no 7, final 7, do ano? 8. Era tudo mentira, era 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2. Então, pra mim, eu sinto assim. Minha irmã, ela mudou de escola uma vez em um ano, 7 vezes ou 6 vezes. Meu pai achava que mudar de escola mudaria a personalidade dela. Mas minha irmã era muito inteligente, mas também ela dispersava muito rápido e atrapalhava a aula. E tinha essa reação, isso criava uma diferença entre ela e os professores. Família então... bacana, hein, Otávio? Nossa, o meu irmão que tá em Bangu tá saindo semana que vem, mano. Brincadeira. Brincadeira, gente. Então a gente... Eu tenho em casa um exemplo de escola que foi um pouco traumática para algumas pessoas, para mim especialmente. Mas eu fiz supletivo, já estava trabalhando. Mas eu acho que os pais têm que, acima de tudo, ouvir os dois lados. A gente sabe que a gente, quando quer, os meninos, a rapaziada, quando quer, faz um teatro lindo, chora, fala que ninguém foi bem na nota. Eu acho que tem uma psicologia que tem que ser ouvida, entendida, mas também compreendida pelo outro lado, pelo lado da escola e dos professores. Alexandra, num impasse como esse aí, tratando mais da questão do próprio casal, como é que se sai do impasse como esse, quando pai e mãe pensam tão diferentes em relação Eu acho que às à vezes educação? o impasse está partindo do casal, que estão pensando muito diferentes em relação à criação do filho. Né? Talvez uma terceira pessoa, um terapeuta, pudesse estar ali, no meio deles. Porque o pai talvez seja muito rigoroso e a mãe, eu senti que ela cede mais. Assim, eu trocaria de escola por vários motivos. Eu acho que, inclusive, pela razão emocional do adolescente. Eu acho que se ele quer chamar atenção, ou se ele realmente não foi bom, ou tem que ir na escola saber como está, porque as escolas também, eu acho que estão correndo muito com o conteúdo, tem o Enem, tem uma cobrança de ranking, que na minha época não existia isso. Isso mudou. essa Não tinha cultura primeira mudou. escola, segunda escola. Tinha escola que a gente podia estudar, entendeu? E era naquela E era a pronto. escola do bairro, né? Enfim. Então, eu acho que tem... Assim, eu trocaria de qualquer jeito, porque eu acho que a autoestima dele, eu acho que tudo ia Mas você não acha piorar. que se ele permanecesse na escola, até para psicologicamente ele se fortalecer, passar Seria um por essa castigo, fase porque ele passaria dolorosa? pelos mesmos professores, os Mas amiguinhos não é um iriam crescimento, e ele não é um ia crescimento ficar. também para ele? Pode ser um crescimento, mas eu acho que nesse caso, porque eu sempre acho que os casais, eles têm que ter uma coerência. Assim, tá aí a terapeuta da minha filha, que por acaso a gente se encontrou. A gente vai conversar com a Tatiana já já. Por acaso a gente se encontrou aqui hoje. Eu acho que tem que ter essa pessoa que vai unir o casal e vai dizer, olha, você tá fazendo assim demais, você tá fazendo de menos. Vai Então vamos ajudar. equilibrar. Porque eu acho que a criança entra na adolescência, eu acho que começa a dar defeito mesmo. Eu já fui reprovada exatamente nessa fase. Minha mãe me trocou de escola. E aí trocou todo mundo também. Todo mundo ficou reprovado, ela trocou todo mundo. E agora vai todo mundo para a escola pública. Mas o trocar que você fala é a reclassificação, porque hoje em dia o que acontece é não, trocar de mudar de escola. escola. Não, Mudar não de tem escola. isso Ah, tá. também não. Eu acho isso péssimo. A repetência, eu acho que fazer só a série ou só aquela matéria, eu acho que tem que ficar reprovado e perder algumas coisas. Claro, tá certo em tirar a mesada, tirar um monte de coisa. Davi, hoje o jovem tem muitas coisas que ajudam a distrair, muito mais do que antes, né? Então, assim, muita interferência, muita tecnologia, tudo muito ali. Isso realmente dificulta essa concentração? Cara, em termos assim, eu acho que o cara usar isso como desculpa pra dizer que não tá estudando é péssimo, porque ele tem a internet a favor dele pra fazer besteira, como ele tem pra ter acesso a todo o conteúdo que o professor deu na sala de aula. Entendeu? Eu também não sou exemplo, não. Fala bonito, mas não sou exemplo. Porque, pô, todo mundo distrai na sala de aula, ninguém consegue ficar prestando 100% atenção na aula. Mas é isso que você falou, às vezes, pô, o maluco tá na sala lá, aí dispersa, não consegue não aguentar a brincadeira. Você pega o celular, tem aquela mensagem que você tá esperando daquela menina, sei lá, há mó tempão. Ali o problema foi uma namorada Aí importante vibra que o seu, surgiu. exatamente, aí vibra o celular e você fala, caraca, eu vou ter que ver isso aqui porque eu não vou prestar atenção na aula, entendeu? Não, e às vezes... E as escolas pedem, né, pra não Não levar levar o celular. Não, mas não Mas- adianta, porque não adianta. tem todo tipo de Wi-Fi, que às vezes tem uma casa do lado que tem Wi-Fi disponível, você pega Na a senha do escola das Wi-Fi do crianças tem o lado. tal do armário, onde elas devem deixar. Mas não deixam sempre lá, não. Deixa não, deixa Não deixa, não. Isso não adianta, Já você não. falou da Tatiana, Paranaguá é psicóloga, ela vai conversar um pouquinho com a gente também, dá uma ideia pra gente de se pode ser realmente um aprendizado esse menino ficar novamente nessa escola em que ele repetiu de ano.
Olha, Fátima, poder pode. Mas vamos pensar numa coisa também. Reprovar já é um castigo, ficando ou saindo. Mesmo que ele saia, aquilo já é um baque para ele. Né? Porque, muitas vezes, assim, bom, vamos, né, falar de um aprendizado, é um recomeço, mas o ensino, ele estimula, você tem que passar de ano, não é você tem que aprender, você tem que absorver, não, você tem que passar de ano, passa raspando, mas passa. Aí reprova. Nossa, aquela sensação, por mais que os pais sejam legais, e é muito importante a reação dos pais, porque tem muita projeção do pai naquele filho. Né? Eu acho que também tem várias formas de reprovação e várias situações, né? Com certeza. Eu acho que eu sou uma mãe mais tradicional, assim, mais antiga. Tradicional como? Mais antiga no sentido de que se houve um problema de saúde, se houve alguma questão familiar que desestruturou aquela criança, eu acho que eu entenderia muito mais. Agora, a partir do momento que esse meu filho não cumpre apenas com o dever de estudar, já é de uma família privilegiada que dá a ele o direito de só estudar, e ele não cumpre com isso, eu acho que, de alguma forma, ele tem que entender que, assim, houve uma falha grave. Porque, afinal de contas, é o único compromisso daquela criança. Com certeza, nisso aí você tem certa razão. Mas também, o que às vezes está indo na cabeça daquela pessoa para, com tudo isso, ainda não está conseguindo cumprir os deveres? Às vezes tem coisas que a gente não sabe. Eu estou falando assim, enquanto clínica, porque eu sento com aquela criança e ela me fala coisas que, às vezes, não está falando para os pais e os pais não estão podendo ver por N motivos. E a gente vê que o que às vezes parece igual a fala do pai é um desleixo, ele é um vagabundo, entendeu? Às vezes, ele está passando por uma coisa que o pai não percebe. E parece um desleixo. E, às vezes, a pessoa tem alguma questão. Dificuldade, às vezes, aquela escola, às vezes, não é para ele. Para que ele vai ficar lá? Não, aí já é uma outra questão que depois a gente até pode achar. Acho até que a troca de escola, no caso de você perceber que um aluno... Não é toda escola que para quem pode trocar o filho de escola, né? Claro. Se adapta àquela criança. Aquela criança talvez se desse melhor numa outra escola, acho que tudo bem. Mas aí não está ligado, às vezes, diretamente a uma reprovação, né? Às vezes ela pode até ser aprovada e você perceber que ela não está feliz. Eu acho que o jovem tem que gostar de estudar. Eu, quando fiz o 2º ano, eu gostava muito de estudar. Tanto que eu fiz 2 vezes. Olha, no caso do nosso rapaz ali, a história do surgimento de uma namorada, isso realmente pode ser um desvio? Olha, pode. Pode porque, às vezes, o envolvimento que ele vai ter com aquela namorada está suprindo tanta coisa que ele fica encantado com aquilo ali. E todo o resto some. É meio que uma fuga, né? Porque, eu acho que são supre de uma forma. Porque a tua cabeça fica e ele não tem a totalmente maturidade de um pai e de uma mãe. Às vezes, o pai e a mãe querem cobrar que aquela criança ou aquele adolescente já tenha a visão que ele tem de responsabilidade. Ele sabe o que é o estudo. Mas, muitas vezes, aquele pai também não foi reprovado. Eu vou falar, eu sou psicóloga, eu fui reprovada. Eu fui reprovada na Tem alguém aqui que passou de ano direto nesse estúdio? Não. Direto? Quem passou direto? É você. Não, Nós estamos em minoria. De braço, tá? Qual ano, né? Depende de que ano que você tá perguntando. Mas, Fátima, eu acho que tem muitos fatores. Eu acho que a gente tem que abrir bem essa parábola aí, essa parabólica humana aí, porque tem muitos fatores que podem interferir na vida de um moleque, de um garoto, de uma família, com relação ao desempenho no estudo. Eu acho hoje, minha opinião, eu acho que hoje, diferente dos estudos no passado, a gente estava falando que a carga horária, a cobrança de Enems, isso mexe, parece que o garoto tem com 13, 14 anos, tem que pensar no futuro dele. Na vida toda, na vida né? toda. Uma agenda de Isso é executivo verdade. também. Já vira uma agenda de executivos, aí tem as cargas horárias. Aí eu acho que além disso tem o aluno no seu bairro, a vida dele no seu dia a dia comum. A ida, o Brasil, a gente sabe, não é um país que privilegia o bem-estar do cidadão na sua plenitude. Então eu falo, desde pegar um ônibus e um metrô para um jovem que está no interior ou está na periferia, na nossa grande maioria, ir para a sua escola já é uma coisa chata, perigosa às vezes. Tormento, é um tormento. Exposta. O aluno chega na sala de aula, na minha opinião, e muitas vezes já com a cabeça cheia de informação, cheia de estresse, do metrô que não chega. Tem gente que dorme também na sala de aula porque você vai cansado. Além de ter uma... É verdade, tinha uma amiga que o apelido dela é Espiral, porque ela dormia e ficava com a marca do espiral na perna. Então, assim, eu acho que tem isso, aí tem a questão também dentro do colégio, a relação dessa pessoa com outros. Tem gente, cada um tem uma realidade de vida. Se você está num ambiente que estão realidades muito distintas, isso pode gerar um choque, eu acho, que espana para um lado. Vamos então tentar... Agora, Oi, pois não, Gabriela. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não sei assim, até que ponto mudar a criança de escola resolveria o problema. Ela poderia continuar tendo problema. E assim, é uma mudança.
né? E aí essa mudança já Posso falar? Oi, prejudica pode, um Ana pouco a Clara. criança em algum momento. Essa mudança, ela pode prejudicar ou pode facilitar. Como a Alexandra estava falando, e a gente já conversa muito a respeito isso, disso, foi uma coincidência. Aliás, eu não acredito em coincidência, bom de ver aqui. Mas, enfim, essa mudança pode ser um bocado positiva, porque ela pode se ver livre de algumas coisas que ali não estavam funcionando bem, ela ter, assim, agora é a minha chance de recomeçar, depende da pessoa. Ter uma Ela página em branco para Exatamente. começar a escrever, agora, né? eu vou recomeçar a minha vida, que aquilo é a vida da pessoa, né? É aqui que eu vou recomeçar. E isso pode ter um efeito muito bom por conta do emocional, porque o baque na autoestima de alguém que é reprovado é muito grande, porque o que a gente vive? A gente vive pro vestibular, e hoje mais ainda. A minha filha de 12 anos dá matérias que eu fico olhando para ela assim, já não tô podendo ajudar muito. Todos Porque nós passamos por isso. Você tem filhos também, não é verdade? Não tem Tem hora mais que eu como, olho não assim, dá o que é mais. isso? E coisas que eu não dei. E passei no vestibular, tá, gente? Né? Tô aqui. E não dei aquilo que ela tá dando agora. É uma cobrança, você tem que passar no vestibular para você ser uma pessoa de sucesso. E Você aquele tem que passar. E quando você depende, não eu não fiz passa... faculdade não, eu sou um sucesso. E da eu vida. Muito obrigado, senhoras e senhores. Parabéns, Vitor. Você é um sucesso. Autoestima também é muito importante resolver para que as pessoas se deem bem na vida, é verdade. Eu acho que a questão emocional é muito importante, né? Exatamente. E eu acho assim, é um dilema para os pais, principalmente. Eu sou mãe, minha filha tem 10 anos, eu vivo esse dilema. Ela agora está no 5º ano, então apareceram várias dificuldades em matemática. Eu falo muito com a Tatiana, eu falo, ai meu Deus, será que se ela já ficar reprovada, o que eu faço? Será que eu mudo? Então eu acho que como a gente vai nivelar a nossa cobrança, a nossa atenção? Porque eu acho que em algum momento, eu acho que essas estradas, elas se separam, porque a gente trabalha muito, então a gente tem que ser a mãe, tem que ser a professora particular ao mesmo tempo, a gente tem que dar toda essa assistência e começa a cobrar de que ponto? Por exemplo, eu desde que Gabi é pequenininha, eu falo, filha, a única obrigação que você tem na vida é estudar e brincar, se divertir, Senão cantar, você morre. dançar. Mas você tem que estudar. E hoje eu já falo, filha, se você não estudar, você fica reprovada. Aí ela, mas eu só faço a matéria matemática, que eu odeio. Não, filhinha, você faz tudo de novo. Então, ela agora está tendo contato com uma essa realidade. Então, a gente tem que entender se esse casal... Como foi essa trajetória? Isso, como a gente tem, assim, a educação realmente é um tema amplo, a gente vamos tentar focar um pouquinho, então, no caso que eles estão vivendo, até agora, o surgimento dessa namorada, ele que era um aluno que vinha se dando bem, começa a ter dificuldades. Vamos ver mais um pouquinho dos argumentos do pai e da mãe. O meu pensamento é claro. O Antônio precisa sentir na pele as consequências das suas escolhas. Se ele ficou o ano inteiro sem estudar, agora ele vai ter que repetir e ver claramente o que ficou para trás. Vai sofrer com isso? Vai. Mas todo crescimento tem uma dose de sofrimento. Antônio já está sofrendo demais por ter sido reprovado. Ele não precisa de mais sofrimento. Porque isso é humilhar, é oprimir. Eu tenho a minha opinião. Se nós queremos que ele tenha um desempenho bom como aluno, a única coisa a fazer é criar um novo ambiente pedagógico para que ele seja estimulado e não oprimido. Ah, assim é fácil. O garoto não estuda o ano inteiro, no final ganha como prêmio uma nova escola. Eu não vejo nisso humilhação. Educar é dizer não. A gente precisa aprender a ter o coração duro para ajudar a formar o caráter da pessoa. Essa geração do tudo pode, do pai amigo, está formando uma nova geração de imaturos emocionais. A maturidade emocional vem com o tempo, com o diálogo e não com punição. Pensa um pouco. O Antônio vai ficar 1 ano com os mesmos professores, dando o mesmo conteúdo e vendo todos os colegas dele um passo à frente. Eu, sinceramente, não sei o que isso pode modificar, do ponto de vista pedagógico ou mesmo do ponto de vista humano. Bom, nós estamos aqui com a pedagoga, Paty Fonte, porque vai poder conversar um pouquinho com a gente. Obrigada, Alexandra. Paty, em que momento deve surgir essa questão de tirar ou não a criança da escola? Fátima, pedagogicamente falando, eu preciso levantar uma questão muito importante. Há de se atentar que filosofia essa escola propõe, né? Qual é a metodologia dessa escola? Que tipo de avaliação foi utilizada nesse aluno? Por que ele se desestimulou tanto e não evoluiu, né?
hoje em dia, como você falou no início, né, levantamos aqui a questão, na nossa sociedade globalizada, multimídia, a escola permanecer arcaica, permanecer conteudista, né, a decoreba e só pensar no vestibular, isso não condiz com o novo tempo. As crianças e os adolescentes, eles chegam na escola com tanta informação. Então, variar a forma, né, do ensino-aprendizagem, as propostas, e ver que cada um tem um ritmo de aprendizagem, cada um tem uma habilidade já mais desenvolvida do que a outra. E isso tudo precisa ser visto não só pelo professor, não só pelo pai ou pela mãe, mas a criança precisa se sentir estimulada, né, entusiasmada, sentir acolhida nessa escola. É verdade que qualquer criança, quando é pequenininha, você fala assim, vem cá que eu vou te ensinar uma coisa, a criança ela tem um fascínio por aprender imenso. E muitas vezes ela vai perdendo esse prazer e esse fascínio ao longo da vida escolar, o que é um grande contrassenso, né? Exatamente. Você deixar assim, de gostar de aprender exatamente quando você está na escola. Essa é a questão que eu preciso levantar, Você entendeu? fica anestesiado também, né? Na quinta série você fica em matemática, na sexta você fica em matemática, na sétima depois você já tá tranquilo. Agora, Vou fazer recuperação, né? Você Porque- já sabe que você acha que você não é capaz de se livrar daquilo de uma outra maneira. Você fala, meu irmão, não vai ter como. Aí você eu vou- vê a sua turma se descolando de você, Exatamente. né? Você Essa fica, Mas olha só, distância mas a vai gente está dando. fugindo do tema central, eu acho. Porque a discussão da escola, eu acho que ela corre no paralelo. O que está acontecendo ali é o seguinte, o pai está dizendo que ele, durante o ano inteiro, não estudou. Esse é um fato. Ele se desligou da escola, deve ter feito lá a bagunça do Otaviano, a bagunça que eu fazia também, a maioria faz, não, um pouquinho de bagunça normal. Virou ponto negativo. Esse é um ponto. Eu acho que primeiro a gente tem que ouvir esse menino, estudar Exatamente, esse menino. dar voz Agora, pra tirar ele. o menino da escola, achando que na outra escola estará o mundo ideal para ele, não vai resolver absolutamente nada. Ainda Ele vai mais se repetir for um ano uma mais uma escola, vez. se for uma escola considerada mais fraca, que muitos pais Pior faziam ainda. isso, que é muito Pior ainda. Que a gente tá né? criando Você filho repetiu, vou te botar sem Pra limite. autoestima, então, Eu seria acho, péssimo. exatamente. Mas eu já- E pro limite do menino também. Eu já mudei de escola, assim, por causa disso. Pelo fato de eu estar trabalhando aqui e não ter tempo. A escola era muito puxada. E, tipo assim, eu quase perdi o ano por causa disso, de não ter Você não tempo de tinha estudar como se direito. dedicar. Não tinha como me dedicar direito. Tipo, nunca fui cabeção, mas física, química, você realmente precisa parar, você precisa estudar um dia Tem inteiro uma- pra você entender. É. Pelo menos no meu caso. E, tipo assim, eu mudei de escola, fui pra uma escola mais que me ajudava, entendeu? Me dava um auxílio assim, pô, pra mim foi ótimo. Porque os caras me entendem totalmente. Quando eu não vou à aula uma semana, eles falam, ei, Davi, como é que tá o trabalho? Tá tudo bem? É diferente o tratamento, entendeu? Então você, fazer uma pesquisa, entendeu? Saber se a escola lida com o aluno como humano ou como o número 16 da turma B. Entendeu? Tem uma diferença. Entendeu? Oi, pai. Ser um Isso é robozinho, fundamental. tá ligado? Isso que ele falou é imprescindível, assim, dar voz a esse aluno, né? Porque o pai e a mãe estão decidindo autoritariamente, sem ouvir o porquê que ele se desestimulou tanto. Às vezes ele pode estar sofrendo, né? Ele pode estar sofrendo, ele pode estar sofrendo algum tipo de bullying que hoje é tão falado, ou até mesmo uma falta de estímulo, porque aquele processo ali não está adequado ao ritmo dele. A gente... Oi, peraí, deixa eu só passa um minutinho aqui pra ela. Vou pegar aqui com o Daniel. A mãe fala A, o pai fala B. Isso é um problema, né, na Esse educação. Casal não tem esse sintonia casal nisso. tá juntos, É. são casados. Quer dizer, eu acho que Vamos tem que separar atentar agora, eu pra acho. isso, né? Porque Essa é uma outra grande questão é da uma grande educação. questão, porque a gente tem que ouvir, a gente tem que entender o problema desse menino, da escola também. Esses pais é se claro separaram que tem. ontem. Ainda não. Olha, oi, Ana. Quando eu perguntei para a plateia antes do programa começar, quem já tinha repetido de ano, metade da plateia levantou a mão. Então, acho que é um problema muito comum, essa Não, parece discussão que é importante. os dados que eu tenho é de que 1 em cada 5 alunos repete de ano. 7 E a, milhões gente esse tem, ano, né? e a gente tem aqui na plateia o caso do Oséias, que é de Curitiba. Ele repetiu 3 vezes em séries diferentes e não mudou de escola. Mas o dia em que ele resolveu estudar, ele passou, assim, resolveu estudar e pegou firme e conseguiu se formar. Mas ele, apesar do estigma de repetente, ele acha que isso não foi empecilho. Oséias, como é que foi então para você que você permaneceu na mesma escola? Permaneci. Como é que foi enfrentar o ano seguinte? Você se sentiu muito humilhado, como a mãe disse ali? Você achou que aquilo atrapalhou de alguma forma? Então, pra mim foi complicado, porque os meninos, os mais novos, falavam assim, o Zé de novo. E como eu sou da escola do Otávio, eu era o que fazia a confusão na escola, entendeu? E era complicado pra mim, porque repetiu a primeira vez, repetiu a segunda, a terceira vez, aí chegava no ano, assim, os meninos mais novos falavam assim, mas, ó, o tio chegou.
Na terceira pede música no Em Fantástico. que momento você acha que deu um clique e que você achou que você tinha que mudar o seu comportamento, já que você estava na mesma escola, não ia ter outro jeito? Então, foi a partir da hora que estava me prejudicando, porque eu precisava ter um grau de instrução melhor, porque pro trabalho, hoje em dia, o estudo é tudo, entendeu? Então, foi a hora que eu pensei assim, eu preciso progredir na vida, né? Se eu não progredir e se eu não estudar, vai ser complicado para mim. E se eu repetir novamente, eu não vou chegar nos meus objetivos, né? Posso perguntar uma coisa? Sim, Oi, pode. peraí que a Tatiana quer fazer uma pergunta. Pois não, Tatiana. E a participação dos seus pais? Tatiana, chega só um pouquinho mais perto pra gente ouvir. Oi. A participação dos seus pais nessas situações de repertência, como é que foi? Então, no começo eu achei assim, hoje pra mim, no meu ponto de vista, eu achei que faltou um pouco de cobrança dos meus pais. E depois que eu repeti, depois da segunda vez, os meus pais começaram a cobrar mais de mim, porque eles falavam pra mim, se você não estuda hoje, amanhã você não vai ser o homem que você quer, entendeu? E por que você não estudava? Por ser vergonhice. Sem Era ser vergonha. Tava malhando. Saber de Tava jogar malhando, futebol. é boa. Tava malhando. Fátima, vamos ouvir os pais também. A dona Anice está aqui com o filho dela, Yuri, também repetiu algumas vezes. Acho que a gente, 17 ela vezes. pode contar pra gente. 2 vezes só. Oi? No caso, eu tive problemas em casa também. Meus pais se separaram, fui atropelado no mesmo ano. Tudo Nossa, aconteceu aí no realmente mesmo é uma ano. situação muito Mas diferente. eu melhorei, eu Muito fiquei bom, diferente. mas com o caso dos meus pais se separarem, eu não consegui me concentrar. Tudo ficou ruim no colégio. As notas foram para baixo. Dona Anice, e a senhora, como é que fez aí? Teve a cobrança, não teve? Teve a compreensão? Como é que a senhora conseguiu que ele depois continuasse bem? Não houve muita cobrança. Eu entendi. Porque ele também perdeu uma tia no mesmo ano. Nossa, realmente é um ano muito difícil. Foi um ano péssimo para ele. A tia que ele mais amava na vida, Marlene, faleceu. Ele foi atropelado. Eu me separei do pai, ele foi atropelado. E então ele ficou 2 anos Acho que muito numa ruim. situação como essa, realmente Eu tive que entender, ele é um sobrevivente, graças a Deus ele se recuperou depois, entendeu? Não houve cobrança, não houve muita cobrança. Agora, a senhora, se pudesse, teria mudado ele de escola? Mudei. Ah, mudou ele Mudei. E foi bom pra ele, então a senhora acha que mudar? Foi bom pra ele, sim. Vamos ouvir então os argumentos finais desse pai e dessa mãe, pra gente ver até onde eles foram e o que mais eles têm pra acrescentar pra gente. Vamos lá. Olha, eu aprendi uma lição com meu pai, que eu trago até hoje. Que a gente tem que cumprir o que foi combinado. E o Antônio não fez isso. Então, para mim, isso é uma falha grave. Agora é hora da gente ter pulso firme, rédea curta, porque depois que ele crescer, aí então já era. Às vezes a gente precisa punir para ajudar a formar a pessoa. E eu acho que a punição para ele é repetir o ano na mesma escola. Tenho certeza que numa nova escola o Antônio vai melhorar muito como aluno e como pessoa também. Porque o mais importante na vida de alguém é desenvolver o caráter. O conteúdo pedagógico, isso ele tem a vida inteira para aprender. Bom, então essa é a nossa história de hoje, uma história de ficção. Quem está aqui, nós temos nas cadeiras um aparelhinho que vai permitir que vocês votem agora, nesse momento. Então, o número 1 é quem acha que o pai está com a razão. E o número 2 é para quem acha que a mãe está com a razão. Então, nesse momento, quem está aqui comigo hoje pode votar 1 ou 2. E você, que está aí do outro lado da telinha, também pode participar dessa nossa votação. É só você acessar globo.com/encontro. E ainda hoje, no fim do programa, a gente vai saber o resultado e volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Laíra. Uma notícia triste para a nossa música popular brasileira. Fátima morreu agora de manhã, o Magro, o músico do MPB4, o famoso MPB4. Ele teve complicações causadas por um câncer de próstata, diagnosticado há 10 anos. O Antônio José Vagabe Filho tinha 68 anos, morreu no hospital em que estava internado em São Paulo. Magro era compositor, era genial, instrumentista, vocalista do MPB4. E o velório acontece na Beneficência Portuguesa, na zona sul da capital paulista. Portanto, morreu o Magro do MPB4. Certamente uma daquelas muitas notícias que a gente é obrigada a dar no dia a dia, que a gente detesta ter que dar e que informar, né? Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai conhecer a história do Danilo Bezerra Vieira, um jovem que apostou num sonho e eu aposto que você vai adorar conhecê-lo. A gente volta já já.